Imagine uma arte marcial criada não em um templo milenar, mas nas ruas perigosas do Havaí dos anos 1940. Uma arte projetada para sobreviver a confrontos reais, contra múltiplos agressores, armados e desarmados. Essa arte existe. Ela se chama Kajukenbo. Seja bem-vindo ao mundo marcial. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo na história, nos princípios e na eficácia brutal do Kajukenbo. Será que ela é a arte marcial mais forte para a defesa pessoal? Fique até o final para descobrir. Aviso importante: este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. A prática deve sempre ser supervisionada por um instrutor qualificado. A história do Kajukenbo é única e cinematográfica. Tudo começou no bairro de Palamassetlemen, em Oahu, Havaí, uma área marcada por violência, gangues e uma taxa altíssima de criminalidade na época. Era comum ouvir relatos de emboscadas, brigas de rua e confrontos brutais entre grupos rivais. Nesse cenário hostil, nasceu a necessidade de uma arte marcial voltada não para esportes ou tradições, mas sim para a sobrevivência pura. Um grupo de 5 mestres de diferentes disciplinas, karatê, judô, jujutsu, kenpo e boxe chinês, se uniu com um objetivo simples e direto: criar o sistema de autodefesa mais prático e eficaz possível para os moradores locais. Eles ficaram conhecidos como Sociedade da Faixa Preta. O método deles era implacável e sem espaço para ilusões. Eles criaram um treino de altíssimo contato, chamado Dantiap. Nele, os praticantes testavam técnicas em simulações realistas de luta, com golpes pesados, quedas de verdade e resistência total. Nada era aceito apenas por tradição. Se funcionava nas ruas, era mantido. Se não funcionava, era eliminado imediatamente. O próprio nome Kajukenbo é um acrônimo que carrega a essência desse franquistê marcial. Ka, karatê coreano. Tang Soo Do, potência linear de socos e chutes. Ju, judô e jujutsu, quedas, projeções e imobilizações. Ken, kenpo, fluidez, velocidade e golpes em pontos vitais. Bo, boxe chinês. Kung fu, movimentos circulares, trabalho de corpo e evasões. Era literalmente um mosaico das técnicas mais letais de várias artes marciais, todas forjadas e testadas em um laboratório cruel, as ruas violentas do Havaí. O que torna o Kajukenbo único, híbrido e adaptável. Diferente de estilos tradicionais, o Kajukenbo não tem apego a formalidades que não servem para combate real. Ele mistura o melhor de cada disciplina para lidar com qualquer situação. Isso significa que um praticante pode lutar à distância com chutes poderosos, encurtar para golpes de impacto devastadores e ainda controlar o oponente no chão com chaves e estrangulamentos. Defesa pessoal realista. Os katas do Kajukenbo são totalmente diferentes dos de artes tradicionais. Eles não são apenas apresentações coreografadas, mas sim simulações diretas de cenários de violência urbana. Defesa contra facadas, pauladas, agarramentos, múltiplos adversários, tudo é treinado com foco na realidade. Controle de distância e filosofia do atrito. A ideia não é prolongar a luta, mas encerrar o confronto rapidamente. O Kajukenbo ensina o praticante a invadir a guarda do inimigo, esmagando a resistência dele com uma sequência de golpes traumáticos, até que não consiga mais reagir. É uma mentalidade agressiva, mas necessária em contextos sem regras. Treinamento resistido desde o primeiro dia. No Kajukenbo, não há ilusão de aprender movimentos bonitos. Desde o início, o aluno treina com parceiros que oferecem resistência real. O objetivo é condicionar tanto o corpo quanto a mente para situações de estresse, medo e caos, exatamente o que acontece em confrontos reais. Quão forte é o Kajukenbo? Quando falamos de força em artes marciais, precisamos separar 2 cenários, o esportivo e a defesa pessoal real. E o que torna o Kajukenbo tão especial é justamente o fato de ser eficiente nos dois. No esporte, incluindo o MMA. Embora o Kajukenbo não tenha nascido com foco em ringues ou medalhas, ele oferece uma base extremamente sólida para quem deseja competir em esportes de combate. Isso acontece porque sua estrutura técnica já contempla praticamente todas as áreas exigidas no MMA moderno. Trocação em pé, combinações de socos e chutes rápidos, pesados e diretos, misturando a precisão do karatê, a explosividade do kenpo e a criatividade dos movimentos circulares do kung fu. Controle de distância. Uso inteligente dos chutes longos para manter o adversário afastado, alternado com entradas rápidas para reduzir o espaço e partir para o impacto. Clinch e quedas. Repertório vindo diretamente do judô e do jujutsu, com projeções, varridas e técnicas de desequilíbrio que podem virar a luta em segundos. Luta de chão. Imobilizações e finalizações que permitem encerrar a disputa com eficiência, sem necessidade de golpes adicionais. Na prática, um lutador com base em Kajukenbo pode migrar para o MMA com relativa facilidade. Ele só precisa ajustar detalhes para se adequar às regras esportivas, como evitar ataques em áreas proibidas e moderar a agressividade extrema.
Isso significa que, longe de estar em desvantagem, o praticante de Kajukenbo pode ser um competidor imprevisível, trazendo estratégias pouco convencionais que confundem adversários acostumados a estilos mais puros. Na defesa pessoal real. Aqui é onde o Kajukenbo mostra sua verdadeira essência e revela por que foi criado: sobrevivência em cenários sem regras. Enquanto outras artes têm como objetivo pontuar, ganhar medalhas ou manter tradições, o Kajukenbo nasceu da violência urbana e, por isso, lida diretamente com o imprevisível. Contra múltiplos agressores, o praticante é treinado a usar movimentação, agressividade e técnicas rápidas para não ser cercado, neutralizando um inimigo de cada vez com impacto máximo. Defesa contra armas brancas. Facas, paus, correntes ou objetos improvisados são parte constante dos treinos, refletindo a realidade das ruas do Havaí nos anos 40 e também dos dias atuais. Alvos vulneráveis. O sistema ensina a atacar diretamente olhos, garganta, genitais e outras regiões sensíveis, algo proibido em esportes, mas essencial na autodefesa. Resposta imediata. Não há espaço para hesitação. A filosofia é choque e pavor, entrar rápido, golpear forte e não parar até a ameaça ser neutralizada. Aqui, a diferença é gritante. No esporte há árbitro, juiz, tempo e regras. Na rua não há nada disso. E é justamente nesse ambiente caótico que o Kajukenbo mostra porque é considerado um dos sistemas mais brutais já criados. Então, qual é a resposta? O Kajukenbo é forte nos dois mundos. No MMA e esportes de contato, ele fornece uma base completa e versátil, que permite ao praticante ser competitivo em alto nível, com recursos de trocação, quedas e chão. Na defesa pessoal sem regras, ele se transforma em uma máquina de sobrevivência, preparada para lidar com múltiplos cenários extremos que esportes simplesmente não cobrem. O que o torna único é sua adaptabilidade. Ele pode brilhar no ringue, impressionando com técnicas pouco ortodoxas e agressivas, mas também pode salvar vidas nas ruas, justamente porque nasceu da necessidade real de sobreviver em ambientes violentos. Em resumo, o Kajukenbo é forte porque une o melhor dos dois mundos, o refinamento técnico exigido nos esportes de combate e a brutalidade pragmática necessária para a defesa pessoal. Ele não é apenas uma arte marcial, é um coringa marcial que se adapta a qualquer arena, seja o octógono ou as ruas. O Kajukenbo ensina que a melhor luta é sempre aquela que você evita. Mas, se não houver alternativa, você deve terminar o confronto rápida e decisivamente. Não há espaço para hesitação. Esse estilo também desenvolve não apenas a técnica, mas a resiliência mental. Treinar Kajukenbo significa preparar o corpo para reagir, mas também a mente para se manter fria e funcional em momentos de extremo estresse. O Kajukenbo não é apenas uma arte marcial, é um sistema de sobrevivência urbana, forjado em um ambiente hostil e pensado para proteger pessoas comuns contra a violência do dia a dia. Ele representa a fusão entre tradição e praticidade, entre técnica e brutalidade, entre filosofia e sobrevivência. E aí, o que você achou? Você já conhecia o Kajukenbo? Deixe nos comentários se você treina ou se tem curiosidade sobre essa arte incrível. E se você treina outra arte, conta pra gente como seria um confronto hipotético contra o Kajukenbo. Se este conteúdo foi útil, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos onde desvendamos mais artes marciais. Um forte abraço e até a próxima!